Essa é mais uma aula do professor Leandro Reginaldo, Lelê. Vou dar uma dica nessas planilhas de algumas coisas bem importantes do Excel. Então, alguns exercícios que são bem interessantes. Um é montar gráfico. Qual o conceito de gráfico? É mostrar a ideia de uma maneira com desenhos, símbolos. Então, tem essa planilha pronta que nós vamos montar um gráfico. Então, deixa eu fazer a primeira coisa. Nós vamos selecionar, então estou com o Excel aberto, a área que vai entrar no gráfico. E vou clicar em inserir e vou escolher um tipo de gráfico. Exemplo, eu quero o gráfico de colunas. Tem coluna simples, coluna 3D e ele vai montando os dados. Posso diminuir aqui o zoom, para poder ver o gráfico e arrastar para o lado com os dados. Quero voltar, vem aqui no Max. Uma coisa interessante, se eu quiser aqui mudar o título, eu vou clicar nessa parte e vou colocar um título. Exemplo, gráfico, orçamento. Nessa parte de gráfico, outra dica também é, quando eu estou com o gráfico selecionado, quando eu clico e essas esferas bolinha, eu posso estar, muitas vezes, 2 cliques alterando. O que eu posso alterar? Eu posso fazer tudo que é linha virar coluna, ele muda as legendas, fica orçamento, detalhes, aqui os itens, ou fica os itens aqui embaixo. Eu posso também alterar o tipo de gráfico, por exemplo, quero transformar num gráfico de pizza, trabalho com item só, voltei lá para colunas. Eu também posso pegar uma parte aqui e mudar a cor, 2 cliques, preenchimento, escolher uma cor, nesse baldinho aqui, preenche, escolhe uma cor. Eu quero, por exemplo, laranja. Olha, mudou. Quero com todos, apaguei um. Se eu selecionar aqui todos os quadrinhos, vamos lá. 2 cliques, forte, ela selecionou tudo. Todos os quadrinhos azul. Aí eu venho aqui e mudo. Naquela hora, quando eu cliquei fraco, ele ficou só um item mudando. Então, o gráfico é bem interessante para isso, trabalhar a ideia. Vamos montar mais um gráfico aqui. Tem essa aqui, detalhes de despesa. Seleciona, inserir, parte de gráficos e escolhe. Um gráfico legal aqui, por exemplo, de lado, gráfico barras empilhadas. Novamente arrasto, seleciono o que eu quero, posso mudar aqui, o zoom, aumentar ou diminuir o zoom da tela. Posso clicar aqui e colocar um título, por exemplo, gráfico despesas. E essa planilha a gente pegou dicas gerais aqui, exercício de trabalho, como se trabalha em algumas aulas, nas minhas aulas de aplicativos. Tá? Segunda guia, dados. Nessa guia dados vai trabalhar o que chama de tabela dinâmica. O que é tabela dinâmica? Vamos fazer uma pesquisa rápida e colocar o conceito. Tabela dinâmica Excel. Basicamente, tabela dinâmica é uma ferramenta poderosa para calcular, resumir, analisar dados que permitem ver comparações, padrões e tendências. Então, vou colocar até isso aqui num bloquinho de notas. Formatar, quebra automático, ele ficou. Esse vídeo no máximo vai ser 10 minutos. Agora, nessa parte da tabela dinâmica, o que vai acontecer? Eu quero selecionar os dados que eu vou trabalhar. Olha que interessante. Se eu tiver aqui na coluna de data, inserir tabela dinâmica, primeiro item, dou um clique. E eu vou selecionar o intervalo. Quando eu cliquei bem aqui no cantinho, é curioso. Ele já seleciona tudo. Se eu tivesse fora, eu tinha que estar marcando. Então, se eu clicar bem aqui, ele já entende que é desde o A1 até o 621. Aí eu posso trabalhar isso numa nova planilha.
acontece? Ele coloca uma guia e aqui eu posso selecionar os dados, por exemplo, data, hora, aí eu vou fazer os blocos. A data 1/11/2008 e aqui os horários, essa aqui. Taxa máxima. Qual foi o valor máximo aí de peso? Olha o interessante, que se eu vim aqui, em vez de estar a opção soma, eu alterar para a configuração média, ele me dá a média, aqui, ó, a média dos gastos ou dos pesos de um valor que eu tenho nesse bloco. Então a tabela dinâmica serve para isso, para organizar informações, ó. Taxa média, e ele vai separando. Então ele vai criando uma análise de dados. Então, tabela dinâmica é bem interessante para isso, fazer análise e separar dados. Uma próxima planilha, o soma C. O que é o soma C? Eu quero fazer uma soma a partir de um critério. Então vai funcionar da seguinte maneira, eu quero somar tudo que for da água em despesa. Então o critério eu vou usar o igual, soma C, tudo junto, abre parênteses. Qual que é o intervalo? O intervalo que ele vai fazer a busca é desde aqui, desde a palavra despesa até a palavra luz, ponto e vírgula. Qual que é o critério? Eu quero que ele ache água. Eu poderia digitar água entre aspas, mas interessante eu clicar aqui, ó, água. Ele sabe que ele vai buscar na célula D4, ponto e vírgula. E aonde vão ser os itens que ele vai trabalhar a soma? Do valor até aqui, ó. E eu vou dar um Enter. Então ele me somou 168. Vamos conferir isso? Como é que eu posso conferir? Vamos pegar aqui os valores. Onde eu tenho água aqui? Eu tenho 45 mais, então eu peguei daqui, mais o valor, aparece água de novo aqui no 53, mais, aparece água aqui no 35, mais, aparece água de novo aqui no 35. Então se eu for pensar aqui, ó, 35 mais 35, ele vai colocar para mim 170. Ó. Posso até usar a calculadora aqui. Ó. Procura aqui, ó, calculadora. Ó. 35 mais 35 mais 53 mais 45. Deu 168. Então bateu. Ó. E aqui eu posso fazer o quê? Como ele só vai mudar? Uma hora vai ser água, outra luz, telefone e aluguel, puxo aqui. E esse vídeo aqui, vamos terminando essa parte aqui. Quero fazer maior despesa. Vou colocar lá igual máximo. Abre parênteses e seleciona. O maior valor desse intervalo, de E4 e E7, é 380. O menor valor é o mínimo. Igual mínimo. Muito cuidado com as palavras que têm acento. Não pode dar Enter. Eu fiz um erro aqui. Tem que escrever. Ó, igual mínimo, abre parênteses, seleciona, fecha, ó, menor valor 168, quero fazer a média, igual média, abre parênteses, seleciona, então ele soma os valores e divide, no caso divide por 4, ele pegou, vai pegar. E agora eu posso fazer a soma. O igual soma e seleciono. Ctrl D Enter. 38. Se eu até conferir, ó. Se eu pegar 968 e dividir, que é a barrinha, dividir aqui por 4, dá o valor médio, 242. Então a gente resolveu a primeira parte. Nós vamos salvar até aqui. Vai ter uma segunda parte, vídeo já seguida, que vai trabalhar o soma C e outras características. Obrigado, vamos parar por aqui. Vou fazer um segundo vídeo.